Querido agente, querido pastoral do meio ambiente em formação, nós continuamos hoje a nossa caminhada de estudo, de aprofundamento da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si, louvado sejas. Tivemos uma primeira conferência que apresentou, além da palavra do nosso pastor Dom Carlos e da palavra do Padre Renato, coordenador da Pastoral do Meio Ambiente diocesana, a introdução da Laudato Si. Entendemos para que foi escrita, para quem foi escrita e como, à luz dos magistérios passados, o Papa Francisco se situa na sua encíclica hoje. Ou no caso, em 2015, quando ele escreveu. Mas muito bem. Na segunda conferência vimos o primeiro capítulo. O que está acontecendo com a nossa casa? Um convite a ver a realidade que o Papa Francisco nos faz. Um convite a olhar para o nosso planeta e ver o que está acontecendo nele. Nossa casa comum. Com o professor Mário Tito, nós podemos aprofundar este ver, esta percepção. E agora nós estudamos, conhecemos o segundo capítulo da encíclica, que tem por tema o Evangelho da Criação. Vimos e agora, com a luz da fé, iluminamos o que vemos. Este é o sentido do segundo capítulo. Mas nós queremos iniciar esse nosso momento de estudo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E rezando a oração pela nossa terra, que o Papa Francisco coloca no final da Laudato Si. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estás conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da Criação é o título do segundo capítulo da Laudato Si. Um título muito interessante, porque ele já nos traz algo de curioso. O Evangelho da Criação. A palavra Evangelho, como nós sabemos, significa, em grego, boa notícia, boa nova. A boa nova é trazida e realizada na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Este é o Evangelho que conhecemos. Esta é a boa notícia de Deus, fundamental da nossa fé.
E no segundo capítulo da sua carta encíclica Laudato Si, o Papa Francisco nos apresenta o Evangelho da criação. Uma boa notícia da criação. Na verdade, ele nos convida a olhar para a criação, para tudo que existe, e perceber em tudo que existe a boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus. Que beleza é esta intuição do Papa Francisco, de dizer para nós e nos ensinar que também a criação é um Evangelho. Que também todas as obras que descendem da mão do Criador são boa notícia do seu amor, são boa notícia da sua ternura, são boa notícia da sua vida, comunicada a cada uma das suas obras e de forma especial a nós. Evangelho da criação. Esta é uma mentalidade que precisa ser fecundada em nós. Essa é uma espiritualidade que precisamos descobrir ou redescobrir urgentemente em nossas comunidades eclesiais, em nossas igrejas. Porque se entendemos e se experimentamos e lemos a criação como um evangelho, então nós compreendemos muito do que é a mística da Laudato Si, que é a mística que o Papa Francisco propõe para a Igreja neste terceiro milênio em que nós vivemos. Mas para que um capítulo dedicado às convicções de fé em uma encíclica que é direcionada a todos os habitantes da Terra? Não deveria ser uma coisa mais genérica, sem aprofundar a fé cristã? Alguém pode começar a ler e se perguntar, mas espera, o Papa falou na introdução que é uma encíclica para todo mundo, e agora vem falar de fé cristã? E o Papa responde a esta questão no número 62 da Laudato Si. Ele diz que tanto a ciência como a religião fornecem diferentes visões da realidade. Tanto a ciência como a religião podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. Porque se nós entendemos que a crise que nós estamos experimentando é uma crise complexa, é uma crise profunda, essa crise ecológica, socioecológica, socioambiental, porque não se trata de uma única crise social ou ambiental, mas uma única crise socioambiental. As causas dessa crise, todas elas são muito profundas e complexas. Por isso, não adianta a gente reconhecer que a solução venha de um lugar apenas. Venha apenas da mentalidade científica. Venha apenas da sabedoria dos povos. Venha apenas dos governos políticos. Não. Devido à complexidade desta crise, as soluções não podem vir de uma única maneira de ver, de uma única maneira de agir, nos diz o Papa Francisco no número 63 da Laudato Si. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos. É necessário recorrer à arte. É necessário recorrer à poesia. É necessário recorrer à vida interior e também à espiritualidade. É necessário perceber a integralidade da questão para enfrentá-la à altura, ou seja, com integralidade. Se a gente continua querendo resolver uma ou outra coisa a partir somente de uma mentalidade quadrada, ou só mentalidade científica, ou só mentalidade religiosa, nós vamos estar fugindo daquilo que nos pede o Papa Francisco na Laudato Si. Nós vamos estar correndo o risco justamente de não resolver a questão e estar tapando o sol com a peneira, enxugando gelo.
De nada adianta ficar passando rodo o tempo todo se não fechamos a torneira, que continua a jorrar água. Então é preciso ter uma solução integral. E uma solução integral empreende, sim, os paradigmas científicos e técnicos, sim, as mentalidades dos povos e das culturas originárias, sim, a poesia, a arte, sim, a espiritualidade e a linguagem religiosa. Por isso, um capítulo dedicado à inspiração que a fé cristã dá a toda esta discussão e debate sobre o cuidado da casa comum. Por isso, se nós quisermos de verdade reconstruir, diz o Papa, uma ecologia que nos permita reparar tudo que nós temos destruído, então nenhum ramo nem da ciência e nenhuma forma de sabedoria poderá ser deixada de lado, nem sequer a sabedoria religiosa. E aqui o Papa Francisco trabalha uma questão fundamental para a nossa perspectiva hoje. Nós não fomos iniciados, não fomos preparados para entender, para experimentar que a nossa fé tem uma dimensão ecológica. Que falar de ecologia não se trata de um apêndice da fé cristã. Não se trata de uma coisa que nós podemos ou não acolher ou podemos delegar a uma pastoral específica. É uma coisa da pastoral do meio ambiente, é uma coisa do ministro do cuidado da casa comum, é uma coisa destes ativistas que gostam de meio ambiente e de árvore. Não. A fé cristã possui como elemento constitutivo, ou seja, que faz parte dela, uma dimensão ecológica. Por quê? Porque o encontro pessoal com Jesus Cristo transforma a pessoa toda. Converte e dá vida nova a toda a pessoa. E a pessoa é um complexo de relações que se dá com Deus, que se torna o Pai, que se dá com o outro, que se torna meu irmão, que se dá com o meio, que se torna a minha casa. E a nossa fé nos ensina isso. A nossa fé nos pede de viver assim, em harmonia com o Criador, com os outros seres humanos, meus irmãos, e com todas as criaturas. De certa forma também, já dizia São Francisco, nossos irmãos e irmãs. Por isso, a nossa fé carrega uma responsabilidade ecológica. Nunca esqueçamos disso. A fé cristã possui uma profunda dimensão ecológica. E nessa encíclica, diz o Papa no número 64, além de se abrir a um diálogo com todos, para juntos buscarmos caminhos de libertação, também ele quer mostrar como a fé oferece aos cristãos e a todos os outros crentes grandes motivações para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. É bom para a humanidade e para o mundo, diz o Papa, que nós crentes conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções de fé. Se nós, cristãos, conhecermos esses compromissos ecológicos que brotam da nossa fé, nós transformaremos o mundo. Por quê? Porque somos 2 bilhões. Nós somos 2 bilhões de cristãos no mundo. Isso significa que seriam 2 bilhões de mentes transformadas, formas de viver a fé transformadas, espiritualidades transformadas, ou melhor, convertidas na mística de uma ecologia integral, na mística do cuidado desta casa que é comum. Seria bom para a humanidade e para o mundo que nós nos dessemos conta desse nosso compromisso de fé. Daí a importância do trabalho da educação ambiental, mas também de uma iniciação cristã que faça redescobrir esta dimensão. E a nós que estamos aqui hoje, neste caminho formativo, vendo o 2º capítulo da Laudato Si, que nos apresenta o Evangelho da Criação, vamos aprofundar como a nossa fé nos ensina a viver em harmonia com todo o criado.
começaremos pela palavra de Deus, fonte primeira da fé cristã. A sabedoria das narrações bíblicas. O que dizem então as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o mundo, sobre a relação do ser humano com o meio ambiente, com toda a criação? O segundo capítulo da Laudato Si se preocupa bastante em fazer com que a gente perceba na Sagrada Escritura estas inspirações de fé e de relação com o meio ambiente. Olhemos para o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa a origem, a formação. A Bíblia ensina, então, lá no Gênesis, que cada ser humano é criado por amor. Cada ser humano, capítulo 1, versículos 26, é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa afirmação, diz o Papa Francisco no número 65 da Laudato Si, nos mostra a imensa dignidade de cada pessoa humana. A imensa dignidade que eu carrego, que você carrega. Essa afirmação nos mostra que a pessoa humana não é somente alguma coisa, mas é alguém. Nós fomos concebidos no coração de Deus e por isso cada um de nós é fruto do pensamento de Deus. Desde toda a eternidade, Deus pensou em nós. Ele nos quis, Ele nos escolheu. Cada um de nós, diz o Papa, é querido. Cada um de nós é amado. Cada um de nós é necessário. Ninguém está aqui por um acaso, por um acidente. Mas a vida humana é um dom especial de Deus no coração do mundo. E cada ser humano também é um dom especial de Deus no coração do mundo, que foi pensado por Deus, querido por Ele, amado desde toda a eternidade. E nisto está o sentido da sua própria existência. O Gênesis, portanto, vai nos mostrar na narração da criação que o ser humano ele se baseia sobre 3 relações fundamentais que estão intimamente ligadas. Que relações são essas? Diz para nós o Papa Francisco. A relação com Deus, a relação com o próximo, a relação com a terra. A relação com o transcendente, que é Deus, a relação com o outro, que é meu irmão, a relação com a terra, que é minha casa. O pai, os irmãos e a casa numa perfeita harmonia. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, conosco estabeleceu uma comunicação direta e afetiva, rica de ternura e amorosa. Encontramos isso no Gênesis. O ser humano foi colocado num jardim especial para ele preparado, a terra, com a diversidade de tantas outras criaturas. Sua casa. Mas não é bom que o homem viva só, disse Deus. Então nos fez seres sociais. Nos fez seres para o outro. Seres incompletos enquanto indivíduos. Seres incompletos enquanto viventes solitários. Mas somente realizados na relação. Na relação com o outro, meu irmão. A relação com Deus, com o próximo e com a terra são as relações originais que definem a pessoa humana, que mostram justamente a sua vocação e o sentido da sua própria existência. Segundo a Bíblia, estas 3 relações que são vitais, elas se romperam. Estas relações com o Pai, com o outro e com a terra se rompem. Não só de forma exterior, mas também dentro do coração humano. Essa ruptura, no capítulo 3 do Gênesis, a Bíblia chama de pecado. É o pecado.
esse fato que é o pecado, que é a desobediência, que é a não correspondência do plano de amor de Deus, que é dizer não a todo esse dom e esse amor que Deus nos presenteou, ele rompe a relação com Deus que é Pai. E aí Deus procura Adão no paraíso e Adão se esconde de Deus. E Adão tem vergonha de Deus, porque Deus deixa de ser um pai para ser um tirano que vai me punir porque eu fiz o mal. A relação com Deus foi rompida. Eu preciso agora não mais me reconciliar, mas me esconder dele, na mentalidade de Adão. E aí, a relação com o pai automaticamente leva ao rompimento da relação com o irmão. Quando Deus pergunta a Adão, por que fizestes isto? Ele diz, foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto. Eva perde o nome. Eva perde a identidade. Ela não é mais Eva. Ela é a mulher que tu me deste. Ela não é mais irmã com quem eu me relaciono e conheço como eu, tu, eu. Ela passa a ser uma coisa. Uma coisa com a qual eu me relaciono como objeto. Então eu posso dela falar o que for, jogar a culpa nela, porque ela não é mais minha semelhante, minha irmã. A relação com o outro foi rompida. Essa relação rompida com o pai, que gera o rompimento da relação com o outro, meu irmão, gera também o rompimento da relação com a terra. Por isso, o ser humano vai se auto-expulsar do paraíso. O ser humano é afastado do paraíso, do grande jardim do Éden, da casa comum, vista como casa. E esse rompimento, esse pecado, ele também distorce a natureza do mandato que Deus deu ao homem. Lá no primeiro capítulo do Gênesis, a gente lê dominai a terra. No capítulo 2 do Gênesis, a gente lê cultivai e guardai a terra. O ser humano esquece da sua missão como jardineiro do Éden. O ser humano se esquece da sua missão como jardineiro da terra, porque o pecado o impediu de ver, o impediu de reconhecer que ele é o jardineiro do Pai, vocacionado a cultivar e guardar a terra. E o que resta é a mentalidade do domínio. Dominar. Dominar tão somente. Quando o domínio não está iluminado pelo cultivar e guardar, nós perdemos totalmente o sentido original da nossa vocação neste mundo. O Papa Francisco vai falar que a narrativa de Caim e Abel é justamente uma expressão dessa ruptura que é o pecado. Os irmãos já não se reconhecem, então existe o assassinato. E olha como a terra está ligada nessas relações. Gênesis 4, de 9 a 12, Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim responde que não sabe. Deus insiste com ele, Caim, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Serás amaldiçoado pela terra, e serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. A terra amaldiçoa Caim, porque Caim rompeu as relações. A humanidade está separada daquilo que constitui a sua realização, que é a relação com o Pai, de quem eu me escondo. É a relação com o outro, que era meu irmão, agora é um estranho que quer tomar o meu lugar e por isso eu o violento. E a relação com a terra, que era jardim, paraíso de onde eu tirava o meu sustento,
e mutuamente a cuidava e a guardava, para me tornar um dominador despótico, inconsequente dos recursos que esta terra me oferece. Diz o Papa no número 70 que quando descuidamos do compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, nós destruímos o relacionamento interior consigo mesmo, o relacionamento com os outros, com Deus e com a terra. Aquilo que nós esquecemos, aquela essência fundamental que por nós foi esquecida e que o Gênesis nos faz redescobrir, é que nós não somos Deus. Nós não podemos permitir que aquela mentalidade, que a certeza, na verdade, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, garanta o nosso domínio despótico sobre a terra, o direito de dominar a terra. Deus não domina a terra como nossa mentalidade de pecado pretende dominar e domina. Deus tem o paradigma do cultivo e da guarda. Cultivar e guardar. Cultivar quer dizer lavrar, trabalhar um terreno. Guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar por esta terra. Cada comunidade humana pode sim tomar da bondade da terra aquilo que precisa para viver. Mas também cada comunidade humana tem o dever de proteger e de garantir a continuidade da fertilidade da terra para as gerações futuras. É uma via de mão dupla. Nós nos servimos da terra e ao mesmo tempo servimos a terra. A terra nos serve e nós servimos a ela. Ela dá o nosso sustento e nós garantimos a sua continuidade, a sua sustentabilidade no bom sentido desta palavra. Não somos Deus, somos criaturas e vivemos na medida que entendemos que fazemos parte dessa relação vital com a casa comum que nos dá sustento por dom, obra e amor incondicional de Deus. O livro da lei, saindo do Gênesis agora, da beleza do Gênesis, que nós precisamos urgente redescobrir, do cultivo e da guarda, nossas vocações originais, para o livro da lei. A lei do povo de Israel, Deuteronômio, Levítico, Números. A lei diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe. O povo que Deus elegeu, que escolheu para si, que gestou como sendo seu povo, foi instruído numa legislação que garante os direitos da terra. A terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Diz o Deuteronômio 10, versículo 14. Nós não somos o Senhor, nós não somos Deus, ela não pertence a nós. Por isso, Deus nos proíbe lá o povo de Israel, na verdade, toda a pretensão de uma posse absoluta da terra. Levíticos 25, 23 diz assim: nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me, diz o Senhor. E vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. A terra é de Deus. A tal ponto que, vejam bem, olha o que o Deuteronômio, capítulo 22, versículo 4 e versículo 6 dizem: se vires o jumento do teu irmão, ou seu boi caído no caminho, não te desvies deles, mas ajuda-os a levantarem-se. Se encontrares no caminho, em cima, uma árvore ou no chão um ninho de pássaros com filhotes, ou ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a sua ninhada. Olhe o que a legislação do povo de Israel instrui o povo a fazer em relação com o criado, com a criação, com a terra que se lavra, que se possui, mas não de forma totalitária, de forma dominadora,
E vejam como instrui na relação com os animais, por exemplo. O burro que está caído, que preciso ajudar. A mãe com os filhotes de passarinho que eu não posso pegar. Percebam a beleza da mentalidade deste povo que Deus vai gestando, que vai sendo gestado. É um povo que está aprendendo a voltar à vocação original, da perfeita harmonia com Deus, com os outros, com toda a criação. E para aprender, ele vai precisar de um beabá. A lei é o beabá deste povo. E aí alguns preceitos a lei vai garantir. Isso já nos mostra que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico, exploratório, diz o Papa Francisco. Um antropocentrismo que se desinteressa das outras criaturas. Não. A legislação bíblica, ela garante o equilíbrio, ela garante a equidade nas relações. A relação do ser humano com os outros e com a terra onde ele vive e trabalha. Por isso, por exemplo, a gente encontra 3 princípios muito importantes da legislação do povo de Deus, do povo do Antigo Testamento. A lei do Shabat, onde Deus ordenou Israel que cada 7º dia deveria ser celebrado como um dia de descanso. A lei do sábado, do Shabat. Tem lá em Gênesis 2, de 2 a 3, em Êxodo 16 e etc. Essa lei garante que o 7º dia da semana seria o dia de descanso do povo de Israel. Eles não poderiam trabalhar na terra. Sendo um dia de descanso para o povo de Israel, era um dia de descanso também para a terra. Uma outra legislação importante para ser destacada é a do ano sabático. Significa que a cada 7 anos, esta era a lei, a cada 7 anos, seria dado um ano de descanso para a terra. Em que sentido? Não se semeava aquela terra. Iria se colher somente aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, a sobrevivência da própria família, e para oferecer a hospitalidade aos estrangeiros, às viúvas que não tinham o que comer. Vejam bem, só era garantido o direito da sobrevivência própria e da ajuda ao outro. Vejam como a relação com a terra e com o outro estão intimamente ligadas na legislação bíblica. E uma terceira lei que vale a pena a gente conhecer é a lei do jubileu, o grande jubileu bíblico, que trazia a definição de que a cada 49 anos se dava um tempo de perdão universal, ou seja, de 50 em 50 anos, a cada 49 anos, um tempo de perdão universal, que proclamava na terra a liberdade para todos os que habitam essa terra. Os prisioneiros eram libertos e tinham várias outras práticas dentro desse jubileu. Um jubileu da misericórdia, do perdão de Deus. Então, quem devia para outra pessoa essa dívida era perdoada e aqueles eram libertos, porque aqueles que habitam a terra do Senhor são livres. São livres, não são dominados e nem podem ser dominadores. Por isso tinha essa lei que a cada 50 anos deveria acontecer o jubileu do perdão universal do povo de Israel. Essas são leis que nos mostram como a lei bíblica, a legislação do povo de Deus que se forma no Antigo Testamento, é uma legislação que vai já buscar reconstruir aquela harmonia perdida pelo pecado. Os salmos nos convidam frequentemente a louvar a Deus que é Criador. Nós existimos não apenas pelo poder de Deus, mas também na presença de Deus, na companhia de Deus, e os salmos nos ajudam a louvar essa presença de Deus. Por isso nós exaltamos, adoramos a Deus que está conosco e vive conosco. Diz o Salmo 136, Deus estendeu a terra sobre as águas porque o seu amor é eterno, né? Eterno é seu amor. E também nos convida a louvar, os salmos convidam as outras criaturas, em alguns momentos, a louvar a Deus, dizendo, louvai o sol e lua, louvai-o estrelas, louvai-o, louvai-o à altura dos céus, águas que estáis acima dos céus. Louvem todos o nome do Senhor,
porque Ele deu uma ordem e tudo foi criado. Então toda a criação louve a Deus, esse é o Salmo 148. Não apenas o ser humano, mas toda a criação é convidada a louvar a Deus com a sua própria existência. Vejam a sabedoria bíblica que nos apresenta. E também os profetas. Por exemplo, Jeremias vai dizer: Ah, Senhor Deus, foste tu que fizestes o céu e a terra com o teu grande poder e o teu braço estendido. Para ti, nada é impossível. Tu fizeste sair do Egito o teu povo Israel com prodígios e milagres. Jeremias coloca lado a lado a obra de Deus, Criador e Libertador. A obra de Deus que cria e que salva o povo do Egito. A obra de Deus que cria por amor, a obra de Deus que caminha com seu povo, liberta o seu povo, salva o seu povo também por amor. Não são deuses diferentes, o Deus da criação e o Deus que nos acompanha. O mesmo Deus que criou o céu e a terra é nosso Pai e acompanha os nossos passos e nos salva e nos liberta e nos garante a salvação que é eterna. Então é um Deus que não agiu somente no início, mas continua agindo na história. É o Deus Criador. É preciso, diz o Papa Francisco no número 75 da Laudato Si, voltar ao único Pai. Não podemos defender uma espiritualidade que esqueça Deus Todo-Poderoso, diz o Papa. Número 75. A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a pretensão humana de ser dominador absoluto da Terra é voltar a propor a figura de um único Pai. Um Pai criador e dono do mundo. Caso contrário, diz o Papa, o ser humano vai tender sempre a querer impor à realidade as suas próprias leis e interesses. É preciso reconhecer que o mundo não nos pertence, mas pertence a um Pai que ama e que se importa, que não está distante, mas que caminha conosco, e um Pai que pode ser reconhecido na própria obra da criação. É preciso voltar ao único Pai, entender que tudo que existe é para Ele e por Ele que existe. Essa é uma chave de leitura para a gente entender o que o capítulo 2 da Laudato Si vai chamar de o mistério do universo. No número 76. Vejam lá. O Papa diz que na tradição judaico-cristã, para a nossa fé, dizer criação, a palavra criação, é mais do que dizer natureza. Porque falar criação tem a ver com o projeto do amor de Deus. Não é acidente. Ele cria por amor, porque quis. Onde cada criatura dentro desse projeto de amor tem um valor, tem um significado. A criação, portanto, ela é um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. Gravem bem isso. Uma comunhão universal. Todo o cosmos, em toda a sua harmonia, na medida certa para existir a vida e esta vida que existe, participa de uma comunhão universal. Porque toda pintura expressa o artista que a fez. O Deus comunhão, de alguma forma, se expressa na comunhão universal de todo o cosmos, de toda a criação, de tudo o que existe. A palavra do Senhor criou os céus, diz o Salmo 33. Isso nos mostra, diz o Papa Francisco no número 77, que o mundo vem não de um caos, do acaso. O mundo vem de uma decisão. A palavra do Senhor criou os céus. Há uma liberdade na palavra que cria. Há uma liberdade de Deus. Deus não cria porque queria ser adorado. Deus não cria porque queria algo para Ele. Ele cria no dom. Deus cria livremente porque ama. E ama tanto que transborda, e transbordando cria.
Ele não cria como uma demonstração de força ou um desejo de autoafirmação. Deus cria o universo e a nós no amor. Nós e o universo pertencemos à ordem do amor, à lei do amor. Pertencemos a uma comunhão de amor profunda, que faz parte do próprio Deus. E aí o livro da sabedoria vai dizer para nós, Sabedoria 11:24, olha que beleza. Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada do que fizeste, pois se odiasses alguma coisa, não a teria criado. Então Deus não despreza o mundo? Não. Ele ama tudo que existe, tudo que ele criou, pois se ele tivesse odiado, ele não o criaria. Ou seja, cada criatura é objeto da ternura do Pai. A nossa fé nos diz que cada criatura foi escolhida pelo Pai e foi colocada no seu lugar no mundo para compor essa comunhão universal. É como uma sinfonia de uma orquestra, onde cada um tem o seu papel fundamental e juntos expressam um único e mesmo som. Até a vida mais pequena, do serzinho mais insignificante, é objeto do amor de Deus. E naqueles poucos segundos de existência, Deus envolve esse ser com o seu carinho, com o seu amor, porque é obra dele. É obra dele. E esse Deus, que é Criador, que constituiu essa comunhão universal, ele deseja atuar conosco, ele deseja contar com a nossa cooperação. Porque Deus nos cria criadores. Deus nos cria co-criadores, nos faz guardiões e jardineiros da sua criação. Por isso, ele quer contar com a nossa cooperação. Por isso, Deus é capaz de tirar algo de bom até do mal que nós praticamos. Ele não é causa do mal, mas ele tem a incrível capacidade de tirar o bem do mal. O Espírito de Deus que enche todo o universo de potencialidades. O Espírito de Deus que habita em nós é o Espírito que permite que do seio das coisas possa brotar algo sempre de novo. O Papa Francisco diz no número 80 da Laudato Si e 81 que nós trazemos essa novidade de Deus em nós, porque somos criados criadores. A capacidade de reflexão, o raciocínio humano, a nossa criatividade, a interpretação que nós podemos fazer, a elaboração artística que nós temos e outras capacidades originais que só nós, seres humanos, possuímos, fazem parte de uma dignidade que vai além da biologia, de uma semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos capazes de colaborar com Ele na obra da criação. Por isso, deve ficar longe de nós o perigo da coisificação. Fujam da coisificação. O ser humano é sujeito e nunca pode ser reduzido a objeto. Papa Francisco, no número 81 da Laudato Si. Nunca pode ser reduzido a um objeto. No entanto, é errado pensar que os outros seres vivos podem ser reduzidos a objetos. Podem ser submetidos a um domínio arbitrário do ser humano. Não. Quando se propõe uma visão da natureza somente como objeto de lucro, como objeto de interesse, isso traz graves consequências também para nós, seres humanos. Porque se a gente coisifica os animais, a terra, a natureza como um todo, toda a criação, usando um termo melhor, facilmente nós coisificamos uns aos outros. Deixamos de ser pessoas. Deixamos de ser semelhantes a Deus. E em vez de sermos co-criadores, nos tornamos destruidores da obra do amor de Deus. E entre nós não deve ser assim. Jesus mesmo disse, Mateus 20, né? Sabeis que os chefes das nações as governam e que os grandes exercem poder sobre elas. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário,
Quem entre vós quiser se fazer grande, seja o servo de todos. Esta é a lógica de Deus, esta é a lógica de Jesus. E Jesus, a nossa fé, na verdade, nos apresenta uma meta do universo. Qual é a meta de todo o universo? Qual é o sentido último de tudo aquilo que existe? O Papa Francisco fala para nós no número 83 da Laudato Si. A meta do caminho do universo se encontra na plenitude de Deus. Essa plenitude que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, que é o apoio de tudo o que existe. O fim último, a meta de todas as criaturas, não somos nós, seres humanos. Tudo não existe simplesmente para nós. Essa é uma mentalidade perigosa. Todas as criaturas avançam junto conosco, através de nós, para uma meta comum. Essa meta comum é Deus. A meta do universo e de toda a criação é Deus. Numa plenitude que transcende. Uma plenitude onde Cristo ressuscitado abraça tudo, onde Cristo ressuscitado ilumina tudo. Por isso, o ser humano, que é dotado de inteligência, de amor, porque criado à imagem e semelhança de Deus, e atraído pela plenitude de Cristo, o ser humano é chamado a reconduzir todas as criaturas consigo ao seu Criador. Nós somos guias de toda criatura rumo a Deus. Olha que vocação sublime, que bela vocação. E todo o universo material, tudo o que existe, tem o seu valor próprio. Harmonicamente colocado, toda criatura é uma linguagem do amor de Deus. Papa Francisco, número 84 da Laudato Si. Toda criatura é uma linguagem do amor de Deus. É uma linguagem do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. Tudo é carícia de Deus. Que beleza contemplar. Porque Deus escreveu um livro lindo, um livro estupendo. E as letras desse livro, elas estão representadas nessa multidão de criaturas que estão presentes no universo. Nós podemos afirmar até que ao lado da revelação da Bíblia, há uma manifestação divina no nascer do sol, no pôr do sol. E o ser humano aprende a se reconhecer na relação com Deus também nessa relação com as criaturas. Por que a liturgia é rezada às 6 da manhã, quando o sol nasce, às 6 da tarde, quando o sol está se pondo? Sinal do Cristo que ressurge pela manhã, a noite que chega, que traz o repouso. Tudo isso faz parte da obra do amor de Deus e é incorporado na oração do cristão e na nossa vida como discípulos missionários de Jesus Cristo. Por isso os bispos do Canadá dizem que, desde os panoramas mais amplos até as formas de vida mais frágeis, a natureza é um manancial incessante de encanto e de reverência. Se trata de uma contínua revelação do divino. E os bispos do Japão dizem: sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no amor de Deus e na esperança. Se a gente, com as criaturas, sente e canta esse hino da própria existência a Deus, nós vivemos a nossa fé de forma integral. Mas se nós achamos que a fé se vive apenas no momento da missa, do rito, então nós estamos ainda distantes de uma espiritualidade integral da qual está nos falando o Papa Francisco nesse segundo capítulo. E o modelo por excelência dessa espiritualidade integral, que acolhe esse evangelho da criação, é São Francisco de Assis. Quando nós nos damos conta do reflexo de Deus que existe em tudo, o coração experimenta um desejo de adorar a Deus. A gente contempla o sol que nasce e sentimos desejo de adorar a Deus. A gente contempla o bichinho em casa, o animal doméstico,
e sente o desejo de adorar a Deus. A gente contempla a vastidão do mar, sente o desejo de adorar a Deus. Por todas as criaturas, e juntamente com todas essas criaturas, é assim que viveu São Francisco de Assis, nessa mística, nessa profundidade. Por isso ele cantava: Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. A ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que do céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, com o qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, e alegre, e vigoroso, e forte. Louvado sejas, Senhor, por todas as tuas criaturas. Cantava São Francisco de Assis. Queridos e queridas, as criaturas deste mundo não podem ser consideradas como um bem sem dono, diz o Papa Francisco. Não. Todas, junto conosco, fazemos parte de uma grande família universal. Se reconhecemos a mesma origem que é Deus, que é Pai, devemos nos reconhecer, de certa forma, irmãos e irmãs, uns dos outros e também de tudo que existe. Irmão Vento, irmão Sol, irmã Lua, irmã Árvore, como se expressava não de forma externa, mas intimamente, com toda a vida, São Francisco de Assis. Era essa a sua mística, era essa a sua consciência. Tamanha foi a sua vivência da fé. Se quisermos viver a fé de forma plena, devemos vivê-la na comunhão universal. Devemos vivê-la na comunhão universal, que reconhece que tudo está interligado. O coração é um só. O coração que ama Deus, que ama o outro e que ama a casa. Toda crueldade contra qualquer criatura é uma crueldade contra a humanidade e uma crueldade contra Deus. Justiça, paz, conservação da criação e fé são coisas que não se podem separar. Nós temos o direito de ter a nossa terrinha, a nossa propriedade privada? Temos, a igreja reconhece o direito da propriedade privada. Mas a igreja diz que o rico e o pobre têm igual dignidade, porque o Senhor fez os dois. E aí, a gente ouve o magistério da igreja que diz que cada camponês tem o direito natural de possuir o lote razoável de terra, onde possa estabelecer o seu lar, trabalhar para a subsistência da sua família e gozar de segurança existencial. Ou seja, a propriedade privada é legítima quando ela serve ao bem comum. Se nós temos a nossa propriedade privada que se fecha em nós mesmos e que impede o outro de viver dignamente, isso é pecado. Isso é ruim. Não faz parte da obra de Deus. O meio ambiente é um bem coletivo. É um patrimônio de toda a humanidade. É responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Não pode fazer o que quiser do seu igarapé, da sua terra. Não podemos fazer isso. Se nós não fizermos essa administração em benefício de todos, diz o Papa Francisco no número 95 da Laudato Si, nós carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros. Vivamos como Jesus, que olhava os lírios do campo, que olhava as aves do céu,
que olhava a figueira e disso tudo falava aos discípulos do Pai, que olhando as obras da criação, reconhece a grandeza, a beleza e o amor do Pai. Sejamos como Jesus e caminhando com Jesus rumo à plenitude de Deus, porque o destino de toda a criação, número 100 da Laudato Si, passa pelo mistério de Cristo. São Paulo aos Colossenses diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ou seja, as criaturas deste mundo, elas já não são uma realidade simplesmente natural, que morrem e habitam simplesmente aqui e que não tem sentido de existência. Mas o ressuscitado, Cristo ressuscitado, envolve todas as criaturas misteriosamente e guia todas as criaturas a uma plenitude nele mesmo. As próprias flores do campo, as próprias aves do céu, a própria figueira que Jesus admirou, contemplou na sua vida histórica com seus olhos humanos, agora estão cheias da presença luminosa do ressuscitado, assim como tudo o que existe. Queridos e queridas, aprofundem o segundo capítulo da Laudato Si, para que esse segundo capítulo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé e a nossa vida cristãs a uma comunhão universal e a uma integralidade sem a qual a gente não vai viver a fé de forma verdadeira. Que vivamos a fé de forma verdadeira, em unidade, em comunhão. Semana que vem, com o professor Nazareno, seminarista da nossa diocese, nós estudaremos o terceiro capítulo da Laudato Si, que tem por tema a raiz humana da crise ecológica. Venha, participe e aprofunde em casa. A vocês, de minha parte, paz e bem e esperança sempre. Até sábado.